Olá a todos, hoje é 4 de setembro de 2020 e foi publicado o acórdão de decisão da primeira sessão do STJ nos embargos declaratórios, no recurso especial 1727063, que definiu o tema 995 sobre reafirmação da DER. E como há, sim, algumas dúvidas, apesar de dois embargos de declaração terem sido respondidos pela Corte de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, me vi na contingência, então, de compartilhar algumas reflexões sobre essa decisão que considero um marco importantíssimo para o direito processual previdenciário. Eu, inicialmente, diria, né, que esse tema 995, falando sobre a reafirmação da DER, ele chega ao Superior Tribunal de Justiça num recurso especial interposto por um segurado da Previdência Social contra o INSS e contra um acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ali, naquele Tribunal Regional, foi reconhecido um determinado tempo de contribuição por parte do segurado, e se admitiu a contagem do tempo discutido na via administrativa, o período de tempo de contribuição posterior à DER, isto é, posterior ao término do processo administrativo, mas anterior ao ajuizamento da ação, mas não foi admitido pelo TRF3 a contagem de tempo de contribuição superveniente ao ajuizamento da ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora, então, recorre ao Superior Tribunal de Justiça, nesse RESP 1727063, e ele é afetado para ser julgado de acordo com a sistemática de representativo de controvérsia. É muito importante a gente recuperar o objeto do tema 995. Aqui se propôs solucionar o tema 995 do Superior Tribunal de Justiça. E eu leio aqui. É a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento DER para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário. Estava em discussão, portanto, a aplicação do artigo 493 do CPC de 2015, o antigo 462 do CPC de 1973, que fala do fato superveniente e seu conhecimento pelo juízo, na hora de produzir a sua decisão para o caso concreto. E, além da possibilidade de aplicação do artigo 493 para os processos previdenciários, também se destinava esse representativo de controvérsia a delimitar o momento processual oportuno para se requerer a reafirmação da DER, bem como para se apresentar provas ou requerer a sua produção. Essencialmente, era esse o objeto do tema 995. Pois bem, nós tivemos o julgamento desse RESP em 23 de 10 de 2019, em outubro, estamos quase fazendo um ano. Foi publicado esse acórdão da primeira sessão em 2 de dezembro de 2019. E o que disse o Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática importante? Ou um pouquinho antes, né? Assim, por que reafirmação da DER? Por que essa expressão? Número 1, talvez seja importante colocar as coisas nos seus termos. Reafirmação da DER é uma técnica de aproveitamento do processo administrativo expressamente prevista pela Instrução Normativa 77 de 2015 e, mais recentemente, pelo próprio Regulamento da Previdência Social, com a alteração dada pelo Decreto 10.410 de 2020. Essa reafirmação da DER consiste, em última análise, no reconhecimento do fato superveniente no processo administrativo, de maneira tal que, se o particular não cumpre os requisitos para a obtenção do benefício pretendido, quando da DER, isto é, quando do requerimento, da entrada do requerimento administrativo, mas atende esses mesmos requisitos no curso do processo administrativo, em decorrência de fato superveniente, como continuidade de contribuições, por exemplo, ou implemento de um requisito etário, vamos colocar um outro exemplo, a previsão normativa, infralegal, no âmbito
processual administrativo era no sentido de se consultar o interessado sobre o seu interesse em reafirmar a DER, isto é, aproveitar aquele mesmo processo para receber ali, naquele processo, o benefício que inicialmente, o benefício que não tinha direito inicialmente, mas que supervenientemente acabou por cumprir as condições legais. De maneira que, uma vez aceito pelo particular, teríamos uma nova DER, teríamos a reafirmação da DER, vamos colocar assim, o aproveitamento daquela DER, o aproveitamento daquele processo administrativo, mas uma nova DIB, melhor dizendo, uma data de início do benefício que vai coincidir com o momento do implemento das condições, isto é, quando foi cumprido o conjunto de requisitos para a concessão de benefício. Então, essa é a reafirmação da DER. Ela existe pela normativa infralegal para o campo processual administrativo de benefícios previdenciários. Ok, o que é que acontece? Muitas vezes, diante do indeferimento administrativo, a parte ingressa com uma ação de concessão de benefício na justiça, né, buscando um determinado tempo de contribuição que não foi reconhecido pelo ente previdenciário, e percebe-se no curso do processo que, a rigor, analisada a questão que previamente havia sido submetida ao INSS, percebe-se que o segurado não cumpre os requisitos ou não cumpria os requisitos para a concessão de aposentadoria quando do requerimento administrativo. No entanto, se considerados fatos supervenientes ao término do processo administrativo, conclui-se que o segurado passa a cumprir os requisitos. Vamos supor que, numa determinada demanda, o juiz conclua que um homem, para então aposentadoria por tempo de contribuição, quando se exigia 35 anos de contribuição, em tempo anterior à emenda constitucional 103 de 2019, o juízo acaba concluindo que o segurado tinha 33 anos na DER, e não 35. Então, ele não tem direito à aposentadoria desde a DER. No entanto, se considerado o fato superveniente, qual seja a continuidade das contribuições vertidas para o sistema previdenciário após o término do processo administrativo, conclui-se que, num determinado tempo, ele fecha os 35 anos. Então, a questão que se coloca aqui é sobre a possibilidade de se reconhecer fato superveniente ao término do processo administrativo numa ação judicial de concessão de benefício. E o que aconteceu neste caso em que acabou sendo objeto do tema 995? O TRF3 concluiu que era possível análise dos fatos anteriores à DER e também era possível o reconhecimento de contribuições supervenientes ao término do processo administrativo, mas anteriores ao ajuizamento da demanda judicial. E com isso, então, não reconheceu as contribuições posteriores ao ajuizamento da ação. E isso foi objeto, então, do recurso especial interposto pelo segurado perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo afetado, então, o tema 995. Então, agora podemos seguir. E o que diz o Superior Tribunal de Justiça sobre esse ponto? Primeiramente, ele reconhece a possibilidade do reconhecimento do fato superveniente também à propositura da demanda. Na realidade, meus amigos, nós estamos apenas aqui dando aplicabilidade à expressa disposição que se encontra atualmente no artigo 493 do CPC em matéria previdenciária, o anterior artigo 462 do CPC de 1973. Quer dizer, nós estamos dando aplicabilidade a um dispositivo que se aplica a outras searas do direito no campo previdenciário, reconhecendo um fato superveniente à propositura da demanda, que vai constituir um fato que vai constituir o direito do segurado. Então, na verdade, passou a ser chamado o procedimento de reafirmação da DER, ou reafirmação judicial da DER, mas, na verdade, é a mera aplicação de um dispositivo do CPC que diz que, se quando da aprovação da sentença ou da sua decisão, o órgão jurisdicional
perceber a ocorrência de um fato superveniente à propositura da demanda, que pode modificar a relação jurídica, ele deverá levar em conta aquele fato superveniente, que pode constituir, modificar ou extinguir a relação jurídica. Mas passou-se a chamar, né, de reafirmação da DER também em juízo. Né? Mas que fique muito claro, o que nós tínhamos nós temos uma técnica de se considerar fato superveniente no processo administrativo, que se chamava reafirmação da DER, e temos essa técnica muito privilegiada, prestigiada pela legislação adjetiva civil, desde o CPC de 1973, pelo menos, já no artigo 462, por expressa disposição legal, insisto. Mas passou-se a chamar reafirmação da DER em juízo. O que o Superior Tribunal de Justiça fez, numa decisão que me parece muito importante para a defesa dos direitos fundamentais previdenciários e um marco de reafirmação do direito processual previdenciário enquanto uma disciplina relativamente autônoma ao processo civil comum, é que é possível, sim, o reconhecimento do fato previdenciário superveniente à propositura da demanda. É possível, diz o STJ, em outras palavras, a reafirmação da DER na via judicial também. Em outras palavras, está dizendo o STJ que os fatos que ocorrem posteriormente à propositura da demanda devem ser levados em consideração, ou os fatos devem ser levados em consideração para a análise do direito do segurado. Então, a primeira questão é essa. Supera-se o entendimento do TRF3, que limitou a superveniência dos fatos até ao marco que é a propositura da demanda, e se vai adiante para dizer que é também no curso da demanda previdenciária. Um outro ponto importante que foi fixado nessa tese do tema 995 foi no sentido da reafirmação de um princípio importantíssimo no direito processual previdenciário, que é a fungibilidade entre os benefícios previdenciários. Diz este acórdão do STJ, ainda na sua versão originária, que ainda que se tenha que guardar um nexo, uma fidelidade à causa de pedir, não pode haver uma mudança abrupta dos fatos, é possível e é devido, é necessário que o juiz, quando da aprovação da sentença, ou o tribunal, quando do acórdão, conceda ao particular o direito fundamental a que faz jus, lendo a petição inicial de maneira flexível, portanto, ainda que o benefício concedido não tenha sido pleiteado de maneira expressa ou que outro benefício tenha sido pleiteado na petição inicial. Então, a certa flexibilidade do pedido inicial também foi prestigiada e reiterada a jurisprudência do STJ no tema 995. Para minha especial satisfação, enquanto pesquisador do direito previdenciário, enquanto, enfim, estudioso do direito previdenciário, foi acolhida de maneira expressa pelo tema 995 da nossa proposta do acertamento da relação jurídica da proteção social. Segundo este pensamento, né, em alguns artigos que foram publicados e que consta no nosso direito processual previdenciário, que foi citado expressamente nessa decisão, os direitos previdenciários são direitos fundamentais. Não há nenhuma novidade aqui. Os direitos fundamentais têm eficácia vinculante. Também não há nenhuma novidade aqui. Eles vinculam todas as atuações dos poderes legislativo, executivo e judiciário e também vinculam particulares. Os direitos fundamentais não podem ser restringidos sem expressa previsão legal e ainda de maneira proporcional, porque são direitos fundamentais. E a teoria do acertamento diz que na jurisdição de proteção social, diferentemente da jurisdição do direito administrativo ou sancionador ou do direito tributário, na jurisdição de proteção social, como é o direito previdenciário, a jurisdição previdenciária, a primazia é a do acertamento da relação jurídica de proteção social e não o controle da estrita legalidade do ato administrativo.
essa proposta teórica foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando fala que, por decorrência dessa eficácia vinculante dos direitos fundamentais, o particular perante o Estado juiz tem o direito de receber o direito a que faz jus e nos estritos termos a que faz jus, nem mais e nem menos. Ainda que, porventura, os fatos sejam posteriores ao processo administrativo, ainda que, porventura, o direito reconhecido seja distinto daquele postulado na esfera administrativa. E, para nossa satisfação, foi acolhida, referida ali a nossa teoria do acertamento, para dizer que há uma exigência na letra do eminente relator ministro Mauro Campbell, que a reafirmação da DER se mostra compatível com a exigência da máxima proteção dos direitos fundamentais, com a efetiva tutela de direito fundamental, e segue ainda mais com outras considerações importantes nessa decisão. Pois bem, fica aqui a minha sugestão, na sequência, né, para uma leitura sobre essa teoria do acertamento, porque traz derivações outras para a prática processual previdenciária. Diz aqui o voto do relator, daí a importância para o caso concreto da teoria do acertamento, orientada pelo princípio da primazia do acertamento da relação jurídica de proteção social, também traduzida pelo eminente professor Dr. José Antônio Savares em verbis. E daí eu coloco aqui na defesa, não é, de por que deve ser reconhecido o fato preveniente, por que o benefício concedido pode ser distinto e de que, por definição, não é, o fato superveniente constitui o direito, logo o direito nasce ali, e as diferenças são devidas desde o nascimento do direito. Eu acerto a relação jurídica de proteção social, verificando o segurado diante do direito a que faz jus, e lhe concedo os efeitos patrimoniais correspondentes, nem mais e nem menos. Né? Essa é a defesa do princípio do acertamento. Algumas coisas muito interessantes foram ainda colocadas nesse tema 995. Primeiro ponto, ou seguindo nos pontos, quanto ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER. Até quando pode ser analisado um fato superveniente? Até apenas na primeira instância, primeira e segunda instância, e então o Superior Tribunal de Justiça afirma que as instâncias ordinárias podem e devem analisar o fato superveniente. O STJ vem dizendo que, no entanto, então, quer dizer, no âmbito dos juizados especiais federais, até as turmas recursais, e no âmbito da justiça comum, até os tribunais regionais federais. Poderia se discutir, pode-se reconhecer a reafirmação da DER, fato superveniente por via de embargos? Pois bem, no caso específico, a orientação, e isso é mencionado no acórdão, não é? Já se encontrava em embargos de declaração o momento da alegação do fato superveniente. E então foi admitido pelo STJ que, mesmo em embargos declaratórios, ainda que não houvesse requerimento expresso de reafirmação da DER, poderia ser reconhecido o fato superveniente. E fez menção aqui o voto, né? Não apenas ao artigo 493 do CPC, mas ao artigo 933 do CPC, que se refere justamente à segunda instância e ao dever do relator de reconhecer o fato superveniente, eventualmente de ofício, né? Ouvindo as partes antes de se manifestar. Eu sigo aqui com as minhas considerações. O voto acaba dizendo que aquele procedimento de reconhecer o fato superveniente era internalizado pelo INSS, de maneira que não poderia o INSS objetar o reconhecimento do fato superveniente. E eu acrescento aqui, mesmo que amanhã o decreto seja alterado, mesmo que amanhã a instituição normativa seja revogada quanto à reafirmação da DER, isso nada muda para a possibilidade do reconhecimento do fato superveniente em matéria previdenciária e numa ação de concessão de benefício previdenciário. Bem, por fim, o voto acaba colocando que se o direito é reconhecido de modo superveniente, pela ocorrência de fato superveniente,
E se o INSS não se opuser ao fato novo, então não são devidos os ônus de sucumbência, não haverá condenação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública Previdenciária. Pois bem, meus caros, diante disso, diante deste acórdão, que foi um marco, volto a falar, no direito processual previdenciário, foram postos primeiros embargos declaratórios que foram julgados no dia 19 de maio de 2020. Publicado o acordo no dia 21 de maio de 2020. E para mim, esses embargos segundos foram importantíssimos. Eu talvez tivesse uma ressalva em relação aos juros de mora, mas a primeira questão que foi colocada ali é quanto à provocação feita pelo INSS, no sentido de que a reafirmação da DER implicaria uma violação ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 631/240, porque ali se exige um prévio requerimento administrativo. E se eu reconhecer um fato superveniente, aquele fato superveniente não foi submetido previamente ao INSS, mas certamente que não podia ser submetido ao INSS porque é um fato superveniente, né? Ademais, não haveria sentido lógico algum que o segurado, para prevenir responsabilidades, para resguardar direitos, tivesse que protocolar uma DER a cada mês, a cada 30 dias, sobrecarregando já a sufocada máquina administrativa para salvaguardar a DER para que desse ciência e provocasse o INSS a cada fato superveniente ou conjunto de fatos, determinado tempo de contribuição. O Superior Tribunal de Justiça respondeu de uma maneira singela a essa questão infundada. Diz lá no item 4 da emenda, da ementa dos embargos declaratórios. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 631/240. Assim, ministera o prévio requerimento administrativo para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. Evidentemente que não. Nós temos um requerimento administrativo nesse caso. Então, não se fala em ausência de requerimento administrativo. Está sendo discutido o processo administrativo e também sendo reconhecido o fato superveniente por expressa disposição legal, por expresso comando do Código de Processo Civil. Então, esse é um ponto muito importante, porque está dizendo aqui, uma coisa é quando não há requerimento administrativo, e aí há falta de interesse de agir. Outra coisa é quando há requerimento administrativo, e aí então não se discute o prévio requerimento administrativo. Não se discute a falta de interesse de agir. E essa conclusão do Superior Tribunal de Justiça vai trazer uma consequência importantíssima para a DIB em todos os feitos em que o implemento das condições, o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício se dê supervenientemente a DER, porque ao contrário do que tem afirmado a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, quando se dá benefício por incapacidade ou aposentadoria por tempo de contribuição, o STJ diz que apenas quando não há requerimento administrativo é que a DIB deve ser fixada na citação, súmula nesse sentido, relativa à aposentadoria por invalidez. Mas se há requerimento administrativo, e eu estou reconhecendo o direito superveniente, por força da teoria do acertamento, por força da eficácia vinculante dos direitos fundamentais, porque eu pretendo conceder o benefício na estrita medida que o segurado faz jus, e por definição do que seja a reafirmação da DER, pela constituição do direito, o direito nasce ali e é reconhecido em sua eficácia a partir dali. A DIB deve ser fixada, portanto, na data do implemento das condições e não na data da citação, como interpreta, com todo respeito, de maneira equivocada, a Turma Nacional de Uniformização. No item 5, então, não tem problema com o interesse de agir. E número 2, o benefício é devido desde o momento em que implementadas as condições. Na sequência, juros de mora. Quanto aos juros de mora,
não é? Porque geralmente é desde a citação, mas aqui, eventualmente, na citação não há o cumprimento dos requisitos para o direito. Não é? Então, desde quando são devidos juros de mora? E aqui a previsão, melhor dizendo, a diretriz firmada pelo STJ é no sentido de que nós temos dois tipos de obrigações em relação, numa demanda, numa sentença previdenciária. Uma que é mandamental de implantação do benefício, a segunda condenatória a pagamento de parcelas vencidas e vincendas. E aqui o que ficou decidido é que no caso do INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até 45 dias, surgirão a partir daí parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese, deve haver fixação dos juros embutidos no requisitório de pequeno valor ou também no precatório requisitório. Então, juros de mora somente incidirão no caso de reafirmação da DER se o INSS não cumprir a ordem de implantação do benefício no prazo de 45 dias. Acontece que, quanto ao termo inicial do benefício, parece ter ficado uma dúvida quanto ao pagamento de parcelas, quanto aos efeitos financeiros dos benefícios concedidos de acordo com a sistemática do fato superveniente, ou, como queira, da reafirmação da DER. Nesse acórdão de embargo de declaração, produzido em maio, ficou dito que, conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício em diante, sem pagamento de valores pretéritos. Esta fala, que está no item 3 do acordo de embargos, gerou uma dúvida. Quer dizer, não pode haver valores pretéritos anteriores ao ajuizamento da ação? Eu só vou ter direito ao benefício a partir do reconhecimento dele em juízo? Vamos lembrar, o objeto do tema 995 era fatos supervenientes à propositura da ação, porque os fatos anteriores à propositura da ação, ainda que supervenientes ao fim do processo administrativo, essa circunstância já havia sido solucionada pelo acórdão lá do TRF3. Então, o que estava em discussão aqui no tema 995 é quando o direito é implementado, melhor dizendo, quando os requisitos são implementados no curso do processo. Ora, se os requisitos são implementados no curso do processo, não tem sentido se falar em valores atrasados. Foram postos novos embargos declaratórios, que foram julgados em 26 de agosto de 2020 e que foram publicados esses embargos na data de hoje. E o que expressa o STJ em relação a isso é que não há contradição com o fato de dizer que não tem valores atrasados com a teoria do acertamento que fala do direito ao benefício a partir do momento do seu nascimento, observado o requerimento administrativo. Diz ali o STJ, e é perfeitamente compreensível a rejeição desses embargos, que não se discute aqui o direito a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, porque nós estamos falando sobre requisitos cumpridos no curso do processo. Então, nesse caso, não haverá valores atrasados que sejam anteriores à propositura da demanda, sem que haja qualquer contradição, o vício de contradição em relação à teoria do acertamento. Ele acaba expressando aqui nesse voto que a teoria foi observada por ser um dos fundamentos adotados no acordo embargado, para se garantir o direito a partir do seu nascimento, isto é, a partir do preenchimento dos requisitos do benefício. Ponto. Foi
afirmado com todas as letras, de uma leitura de boa mente da decisão primeira e das decisões que integraram as decisões produzidas em sede de embargos declaratórios, bem demonstra a importância da eficácia vinculante dos direitos fundamentais e de os direitos serem respeitados no sentido de não punirem o segurado que cumpre os requisitos supervenientemente a DER, né, ao término do processo administrativo. Então, meus caros, não foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça de maneira expressa o direito a valores atrasados anteriores ao ajuizamento da ação, porque isso jamais esteve em discussão. Mas uma leitura consentânea com a diretriz que está ali, com o pano de fundo deste brilhante precedente da primeira sessão do STJ, nos leva ao entendimento tranquilo de que, dito tantas vezes que foi pelo eminente relator e pelo voto condutor, o direito é devido a partir do momento em que cumpridos os requisitos. De maneira tal que, como eu salientei anteriormente, num caso concreto em que os requisitos para a concessão de uma aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, sejam cumpridos posteriormente ao requerimento administrativo e anteriormente ao juizamento da ação, neste intervalo entre o final do processo administrativo e a propositura da demanda, a data de início do benefício e, por conseguinte, os efeitos financeiros correspondentes deve ser fixada, deve ser vinculada na data em que se constituiu esse direito fundamental. Então, meus caros, essas são as minhas impressões, os meus comentários, e fico aqui lisonjeado e honrado pela citação do meu trabalho, do meu esforço de pesquisa e nesse esforço de tentar contribuir para uma doutrina tão incipiente e tão indispensável para a proteção dos direitos fundamentais que são ligados ao mínimo existencial, como são os direitos previdenciários. Eu espero ter trazido algum tipo de esclarecimento que possa auxiliar a compreensão desse importante precedente e nortear a nossa atuação no universo prático que nos aguarda. Um grande abraço e até uma próxima.